O mundo da tecnologia está investindo trilhões de dólares em inteligência artificial. A grande questão que todo mundo se faz é: a gente está construindo a base para uma nova revolução na economia ou só inflando uma bolha gigante que está prestes a estourar? Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa história. E olha, essa desconfiança não é só de quem está de fora, não. Os próprios criadores desse futuro da IA, gente como o Sam Altman da OpenAI, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, todos eles já admitiram com todas as letras que o mercado parece meio borbulhante. Isso já mostra que o debate é sério e a gente precisa prestar atenção. E a escala do que está em jogo é simplesmente absurda. A gente está falando de um investimento que pode chegar a 6,7 trilhões de dólares. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais do que o dobro de toda a riqueza que o Brasil produz em um ano. É um volume de dinheiro que, por si só, já justifica a gente entender o que está acontecendo. Ok, para a gente conseguir entender esse cenário complexo, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai ver o tamanho dessa gastança com IA. Depois, vamos analisar os argumentos de quem acha que é bolha e, em seguida, de quem defende que é um crescimento real. E, por fim, vamos ver quais são os sinais para a gente ficar de olho e tirar nossas próprias conclusões. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto, essa avalanche de gastos. Quem está botando dinheiro, onde está indo essa grana e por que isso é tão importante? Para entender para onde vai esse dinheiro, a gente precisa conhecer uma palavrinha: CAPEX. É a sigla para despesas de capital. Pensa assim, não é o dinheiro do dia a dia da empresa, do cafezinho. É um investimento pesado, de longo prazo, nos tijolos do futuro da IA. São os prédios dos data centers, os milhares de servidores, até os sistemas de ar-condicionado para não deixar tudo pegar fogo. É a infraestrutura física. E aqui a gente vê perfeitamente como funciona essa cascata. É um verdadeiro efeito dominó. Tudo começa com a compra de um chip de IA, uma GPU. Mas aí esse chip precisa de um servidor para funcionar. Esse servidor vai para um rack que fica dentro de um data center. E esse data center consome uma energia absurda, o que força as empresas de eletricidade a modernizar toda a rede. Ou seja, um único chip bota a economia inteira para se mexer. Certo, já entendemos o tamanho do investimento. Agora vamos para o outro lado da moeda. Os argumentos de quem acredita que isso tudo é uma grande bolha. Será que a empolgação toda está passando um pouco dos limites da realidade? O primeiro grande sinal de alerta que acende é um conceito chamado receitas circulares. A ideia é bem simples. Em vez de o dinheiro vir de um cliente novo, de fora, ele fica só girando entre as mesmas empresas. Isso cria uma ilusão de crescimento, uma demanda que talvez não seja tão real assim. E para isso não ficar só na teoria, tem um exemplo bem claro rolando no mercado. A Nvidia, que fabrica os chips, investe uma fortuna na OpenAI. E o que a OpenAI faz com uma parte desse dinheiro? Compra milhões de chips da própria Nvidia. Percebe? O dinheiro saiu do caixa da Nvidia e voltou para lá mesmo. Só que no meio do caminho, ele foi contabilizado como receita. Isso levanta muitas sobrancelhas. E quando a gente coloca isso em perspectiva histórica, a situação fica ainda mais impressionante. Olha só esse gráfico. Hoje, para cada dólar que a IA gera de receita, estão sendo investidos outros 8. 8 vezes mais. Na bolha da internet no final dos anos 90, essa relação era de 4 para 1. Na das ferrovias, lá no século XIX, de 2 para 1. O otimismo atual, medido em dinheiro, está muito acima de outros grandes booms da história. Então, o argumento da bolha não é uma coisa só. É a combinação de vários sinais de alerta clássicos. Gastar bilhões antes de ter certeza que vai dar lucro, ter problemas reais de falta de energia e peças que encarecem tudo, usar umas formas de financiamento um pouco criativas demais e, principalmente, ter um mercado inteiro dependendo do desempenho de pouquíssimas empresas gigantes. Ok, o argumento da bolha é forte. Mas e se não for isso? Agora, vamos ouvir o outro lado. O pessoal que acredita que o que estamos vendo é, na verdade, a construção dos alicerces de uma nova economia. A gente pode comparar com outros momentos da história, como a construção das ferrovias ou a expansão da internet. Também foram investimentos massivos, uma loucura para a época. Só que tem uma diferença fundamental. Naquela bolha da internet, muitas empresas não davam lucro. Hoje, as empresas que estão puxando o barco da IA são gigantes, super lucrativas, com dinheiro de verdade em caixa. Elas não dependem só de promessas. Agora, tem um ponto contra essa analogia que é bem importante. Um trilho de trem dura décadas, um cabo de fibra ótica também. Mas o coração de tudo isso, o chip de IA, ele fica obsoleto muito rápido. Em 1 ou 2 anos já tem um modelo novo muito mais poderoso. E isso é uma diferença crítica.
Só que o argumento do crescimento duradouro vai além do chip. Pensa comigo. Mesmo que o chip de hoje vire peça de museu, o prédio do data center continua de pé. Os cabos de fibra ótica no subsolo continuam funcionando. A subestação de energia que foi modernizada continua lá. Toda essa infraestrutura física é um ativo real, que vai continuar tendo valor e vai servir para o chip de amanhã e para o da próxima década. Bom, a gente viu que os argumentos dos dois lados são bem fortes, né? Fica até difícil escolher um. Então a grande questão é como a gente sabe para que lado a balança está pendendo, o que a gente precisa observar na prática. Para ajudar, a gente tem aqui uma espécie de painel de controle, com alguns indicadores-chave. Vamos pegar um como exemplo: produtividade. Se os ganhos de produtividade ficarem só lá no setor de tecnologia, é um sinal de alerta de bolha. Agora, se a gente começar a ver ganhos reais em setores como agricultura, saúde, indústria, aí é um sinal forte de crescimento sustentável. O mesmo vale para a receita de IA na nuvem. Se ela crescer mais que os outros serviços, é sinal de que a demanda é real. Isso nos leva às grandes perguntas que ainda estão sem resposta. São as nossas lacunas de conhecimento, os pontos que vão definir o futuro. Primeiro, a gente consegue de fato medir se a IA está melhorando a produtividade fora do mundo da tecnologia? Segundo, a nossa infraestrutura física, nossa rede elétrica, vai aguentar o tranco? E terceiro, talvez o mais importante de todos: as pessoas e as empresas vão continuar pagando por isso o ano que vem, daqui a 2 anos, ou é só uma moda passageira? No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja se é uma bolha ou não. Pensa bem. Com ou sem bolha, uma fundação tecnológica de trilhões de dólares está sendo construída de qualquer forma. A verdadeira questão é o que nós vamos construir em cima dessa base. Porque uma coisa é certa: o impacto do que está sendo feito hoje vai durar décadas. Não importa qual seja o caminho que o mercado tome amanhã.